Seja bem-vindo, você que está procurando conteúdos aí para aprender no mercado. Hoje nós vamos falar a respeito do XAUSD, algumas entradas absurdas no dia de ontem, que foi na quarta-feira, e hoje também contextualizando aqui algumas possibilidades. Então você que tem interesse em aprender um pouco mais, entender um pouco mais os conceitos, a base do ICT para te fazer sair de um trader que não lucra para um trader que lucra, então fica aqui comigo aqui no canal, contextualiza comigo, veja todo esse procedimento que a gente está fazendo aqui e vamos embora para cima. Ontem eu estava gravando um vídeo a respeito de uma entrada que eu estava pegando exatamente aqui na... Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, eu vou tirar aqui a seção para a gente poder visualizar melhor. Observem bem essa entrada aqui nesse contexto aqui, uma entrada por volta de meio-dia mais ou menos. O que eu estava observando? Eu estava analisando aqui que o mercado ele estava vindo em um mercado vendedor. Observem toda essa movimentação que o mercado vem fazendo aqui. O mercado vem fazendo movimentações de queda. Depois que ele faz essas movimentações de queda e captura todos esses fundos, ele reage a uma região aqui muito interessante. Ele captura níveis de liquidez e reage. Quando ele reage, ele muda totalmente o fluxo atual que ele estava. O fluxo que ele estava era um fluxo de baixa. O fluxo que ele estava atual era todo esse fluxo aqui de baixa. Aí, a partir do momento que ele captura esses níveis de liquidez e esse nível aqui de liquidez, que eu vou mostrar para vocês ali no tempo gráfico maior, ele muda totalmente o seu fluxo visando níveis acima. Então, o que me fez enxergar? Eu vou colocar aqui para vocês agora no gráfico maior. Vamos ver aqui se numa hora já dá para a gente entender. Tá show de bola numa hora. O que a gente vai observar? Observem que naquela movimentação de queda que o mercado fez, a gente teve uma parada muito interessante visando esses níveis aqui. Observem que aqui nós temos um nível de sell side liquidity marcado aqui no gráfico. E quando esse nível foi atacado, ele reage exatamente à captura do nível de liquidez e a esse nível de bloco. Não só a esse nível de bloco, como também esse nível de bloco ele representa uma região aqui interessante, que é uma região de Fair Value Gap. Você vai observar aqui que nós temos dois níveis de blocos de ordem. Ou seja, nós temos este nível de bloco de ordens aqui, que nada mais é do que uma Fair Value Order Block. E temos também esse nível de Break Block. Nós temos um bloco de ordens que gerou toda esta captura de liquidez aqui. E depois desse movimento que o mercado fez, movimento de queda, ele dispara na alta, tendo ali o nosso breaker block sendo respeitado. Observem bem que nós temos aqui o breaker, a captura da liquidez, a captura dos níveis de liquidez, a inversão do fluxo, o rompimento do bloco, e quando o mercado volta nele, reage absurdamente bem e entrega níveis de compra absurdo no mercado. Depois disso, nós temos, é claro, o retorno do preço a esses níveis, a esse patamar. Então o mercado ele reage aqui nesta região, reage em um primeiro toque. Quando ele chega novamente às prévias do bloco de ordens, o que ele tem que fazer? Ele tem que deixar níveis de liquidez, níveis de sell side liquidity, níveis de swings lows. E isso aumenta muito mais a eficácia do bloco. Isso faz com que o bloco seja cada vez mais forte e aumentando a probabilidade dele ser respeitado cada vez mais. Então, o que me fez analisar? Sabendo de todo esse contexto aqui, eu observei essa questão. Observei que nós temos aqui esse Fair Value Order Block, vimos aqui a possibilidade do preço respeitar essa região. Observei que quando o mercado veio capturar esses níveis de liquidez, ele respeitou e fechou dentro de um range muito, muito interessante, que vocês vão observar agora, que é exatamente este nível de CRT. Nós temos um nível de CRT no gráfico de 1 hora, também temos um nível de CRT aqui muito interessante nessa vela aqui maior, que eu vou mostrar para vocês, mas inicialmente observem que nós temos aqui um ataque ao nível de liquidez, que é esse nível de sell side liquidity,
e também o respeito ao nível de bloco de ordens aqui. Quando o mercado ataca o nível de bloco de ordens, nós temos a vela fechando dentro do range atual desta vela de acúmulo de ordens aqui. Observem bem, esta vela aqui acumula essas ordens, essa vela acumula. Essa vela vem, manipula as mínimas, capturando níveis de liquidez aqui, fecha dentro do range desta vela de acumulação com fechamento de vela, e aqui nós temos a possibilidade, a probabilidade de nós estarmos indo a patamar caro do preço, patamar caro. Então, ou uma hora ele confluenciou a entrada absurda para mim. Inclusive, eu cheguei a gravar um vídeo na hora com o mercado rolando, só que o vídeo ele saiu sem áudio, então não teve como eu publicar esse vídeo aqui para vocês. Então, estou fazendo essa gravação novamente, porém no dia posterior, porque quando eu fui revisar o vídeo, infelizmente saiu sem o áudio. Então, contextualizando aqui para vocês a entrada que contextualizei ontem, no dia de ontem, com toda essa formação. Então, só com isso aqui, você já consegue ser muito, mas muito lucrativo, observando padrões de CRT, observando padrões de blocos de ordens e principalmente observando isso aqui, ó. Isso aqui é um gatilho muito bom para você entender o porquê que este bloco de ordens aqui fez com que esta movimentação de queda fosse respeitada e esta movimentação de alta vigente para o dia de hoje viesse buscar esses patamares mais caros do preço. Então, se você tem dúvidas em relação a como funciona um bloco de ordens, só com esses gatilhos aqui e toda essa questão, você já deixa de tomar muito stop no mercado. Quando o mercado ele está em um movimento de venda e você identifica que ele pode ter aí a sua reversão acontecendo, o gatilho que você vai utilizar vai ser exatamente esse aqui. É claro, nem sempre vai respeitar, mas todo um contexto que está te dizendo aqui no mercado, todo pretexto, todo contexto vai gerar essa questão aqui. Então, analisando tudo isso, o que a gente vai fazer para a gente poder identificar melhor? Vamos subir aqui para o gráfico de 4 horas que você vai identificar o quão alinhada foi essa entrada. No gráfico de 1 hora você viu um CRT. Agora, no gráfico de 4 horas, observem lindamente como está isso aqui. No gráfico de 4 horas nós temos essa vela gigantesca que acumula ordens aqui. Essa vela gigantesca que acumula ordens, ela também deixa níveis aqui de swing low. As prévias de o bloco. Lembra daquele break block que a gente marcou antes ao nosso nível de fair value gap? Aquele bloquinho de ordens, ele não aparece aqui nesse nível de 4 horas. Aquela fair value order block marcada aqui de verde. Mas no 4 horas ele aparece. Olha aqui o bloco de ordens. Olhem só esta marcação aqui. Olhem só esta região. É uma região muito foda do preço, rapaziada. É uma região muito, mas muito forte a ser respeitada. E quando acontece o ataque a esses níveis, observem que no 4 horas nós já temos ali o acúmulo de ordens acontecendo. Muito interessante. Depois que isso acontece, nós temos o quê? Nós temos uma retração gigantesca acontecendo aqui no mercado. Onde, Bruno? Aqui. Exatamente aqui. O mercado de Forex e também os mercados de metais, eles giram na seguinte faixa de horário. Tem vídeo aqui que eu gravei, eu acredito que eu não devo ter postado esse vídeo ainda, mas para o Forex, você vai observar estes horários aqui. Estes horários são muito interessantes para você observar. Quais são eles? O horário das 1 hora da manhã.
você vai observar não só o horário das 1, mas você vai observar o horário das 5. E além do horário das 5, você vai observar o horário das 9. São 3 padrões de velas. Depois você vai passar para o horário das 13, depois para o horário das 17 e depois para o horário das 21. Esse aqui é o padrão do Forex. Por quê? Todas as vezes que você for observar uma vela, por exemplo, lá no EURUSD, você vai observar esse seguinte padrão: 159, 159. Para os índices, nós temos esse padrão aqui acontecendo dessa seguinte maneira: 2, 6, 10. Eu quero que você observe muito bem isso aqui, porque isso aqui vai te livrar de muito, mas muito stop, rapaziada. Então, se você está aqui, ó, nessa aula e não está captando, eu te peço, ó, observa aqui agora, observa, fixa aqui comigo, não perde o foco e aprende isso aqui, porque isso aqui vai ser libertador e vai te fazer aprovar muitas mesas proprietárias. Inclusive, vai ter uma entrada aqui agora também, que eu vou analisar junto com vocês aqui, e a gente vai observar. Para o Forex, nós temos essa faixa de horário. Para os índices, nós temos essa faixa de horário aqui: 2, 6, 10, 14, 18 e 22. 2, 6, 10, 2, 6, 10. 1, 5, 9, 13, 17 e 21. Que nada mais é 1, 5, 9 e 1, 5, 9, né? Beleza. Para esse mercado do ouro, você vai observar o seguinte padrão de horário. Olha para baixo aqui e observe essa faixa horária aqui, ó. 2, 6, 10. 2, 6, 10. 2, 6, 10. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque a partir deste momento que o mercado faz isso, você vai observar aquele padrãozinho muito, muito, muito bom que a gente sempre gosta de falar. O Power of 3. Onde você vai observar no Power of 3 a acumulação, você vai observar a manipulação, você vai observar a distribuição do movimento e você vai observar, além disso, a possível continuação ou reversão que é representada pela letra X. Nada mais é do que isso. Aí, juntando tudo isso aqui, juntando a faixa horária com o Power of 3, você vai entender todo esse contexto aqui do 4 horas que eu vou te mostrar agora. Então, fica aqui comigo, observa tudo isso aqui, não perde o foco, porque a partir disso aqui você vai aprovar muita mesa proprietária. Você vai ter uma visão de gráfico muito mais interessante e a partir disso aqui você vai ter um outro nível, um outro patamar de avaliações no mercado, tá? Vamos lá. Observa a faixa de horário aqui na parte inferior do mercado, do gráfico. 2, 6, 10, 2, 6, 10. Esse padrão de horário dos índices que eu falei para vocês, ele gira exatamente para o XAUSD, que é justamente a parte dos metais. XAUSD, XAG-USD, que é a prata, ou outros ativos também com a mesma faixa de horário dos índices. Para o Forex EURUSD, você vai observar estes horários aqui acontecendo nessa parte inferior do gráfico. E o que isso significa? Quando você sobe o teu time frame para o gráfico de 4 horas, você vai observar o seguinte padrão: acumulação, manipulação e distribuição. E é justamente o que acontece aqui dentro da faixa de horário dos índices. Observem bem, essa vela que acumula ordens, as prévias de um break block, as prévias aqui de um break block do 4 horas, para a gente poder observar bem, fixar bem na cabeça de vocês.
Para que esse break seja ainda mais validado e respeitado, o que nós temos que ter, rapaziada? Nós temos que ter níveis de sell side liquidity. Observem como nós temos vários níveis de sell side liquidity aqui, as prévias desse bloco de ordens, ó. Nós temos um primeiro nível, esse nível aqui abaixo, nós temos um segundo, nós temos aqui a formação de outros níveis, como por exemplo esse terceiro, este quarto nível, este quinto nível aqui. Este quinto nível ele representa muita coisa, porque ele é uma vela que acumula ordem exatamente na faixa de horário que a gente está contextualizando, que é a faixa de horário das 2 da manhã. Quando essa vela acumula as ordens aqui pela faixa de horário das 2 da manhã, o que a gente tem? A gente tem aqui a vela das 6 da manhã ainda acumulando ordens as prévias do nosso break block do 4 horas. E quando isso aqui acontece, nós temos a vela das 10 manipulando as ordens de venda, capturando liquidez a níveis inferiores, como por exemplo esses níveis aqui e esses níveis aqui, e mitigando o nosso famoso break block, que não é só um break block, porque se você desce o teu time frame para 1 hora, você vai ver que aqui dentro desse break nós temos um famoso, nós temos aqui esse bloquinho de ordens também marcado. Acabei de esquecer o nome, mas não deixa de ser um bloco de ordem, né? É a nossa Fair Value Order Block, lembrei. Fair Value Order Block. Não é fácil, rapaziada, lembrar de todos os nomes, né? Mas aqui você vai aprendendo junto com o Hunter. Mas vamos lá. Break Block do 4 horas. Fair Value Order Block no 1 hora. Show de bola. As prévias aqui de uma manipulação. Acontece a manipulação, o respeito a essa região. Olha só o que o gráfico está dizendo aqui para vocês. Olha, estou saindo de um modelo vendedor, estou saindo de um modelo aqui onde eu estava totalmente vendedor, manipulei aqui as ordens, capturei liquidez, fechei dentro do range desta vela aqui de acumulação e agora tenho a possibilidade de ir a níveis acima. Tem a possibilidade de ir a níveis superiores. E é o que acontece nessa região. Mas o que me fez pegar essa entrada aqui? Vamos lá. Se eu identifiquei que o mercado está em um nível de manipulações, o que eu vou fazer? Desci o meu time frame para 1 hora, já fiz todo aquele filtro. Além do 4 horas me dá aqueles gatilhos, né, por exemplo, que ele via a níveis superiores, como ele está fazendo agora, indo às máximas do CRT do 4 horas. Isso aqui é o nosso CRT High do 4 horas, que ele está vindo capturar. Além disso, ou 1 hora ele já me deu indícios de que o preço iria a patamar caro. Exatamente explicando aqui para vocês dessa forma aqui. Esta vela nós tivemos um acúmulo de ordens, também ali as prévias do break block. Tivemos essa vela aqui, manipulou as mínimas e fechou dentro do range de 1 hora. E tivemos aqui a distribuição desse movimento entregando absurdos trades assertivos. Peguei não só essa entrada aqui, mas também peguei este movimento aqui que desencadeou esta alta, visando as máximas desses movimentos aqui. Então peguei toda essa movimentação aqui acontecendo. Tomei, se eu não me engano, um stop aqui tentando antecipar o movimento, porque de certa forma ficou claro. Porém eu identifiquei aqui uma movimentação interessante. Mas aqui contextualizando essa primeira entrada, vou descer aqui para o gráfico de 15 minutos, para a gente poder entender melhor. Bruno, eu não vou conseguir identificar quando o mercado está mudando esse patamar, girando dessa maneira. Eu não vou conseguir identificar quando que eu entro. Porque lá no 4 horas e no 1 hora fica muito claro, fica muito visível. Mas aqui, nesse gráfico do 15 minutos, dos 5 minutos e do 1 minuto, eu tenho dificuldade
Então, o que você vai fazer? Eu vou te passar agora gatilhos e macetes interessantes para você entender e você contextualizar tudo isso. Isso aqui vai te tomar de muito stop. Nós vamos nos basear agora nos Fair Value Gaps. Rapaziada, você que não está prestando atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui porque isso aqui vai te livrar de muito stop, isso aqui vai te fazer ser lucrativo no mercado. Isso aqui que eu estou te passando vai te dar uma visão mais muito detalhada e você vai entender todo o order flow do mercado. Você vai entender quando o mercado ele sai de um modelo vendedor para um modelo comprador. Como ele está acontecendo aqui, o mercado estava totalmente vendedor. O mercado estava totalmente trabalhando para vendas. Observem bem, esse bloco de ordem desencadeou toda essa venda. Depois ele vem, manipula as máximas novamente, desencadeia a venda. Mas quando é que você vai entender que o mercado mudou o patamar que ele estava, que era um patamar de MMSM para um modelo MMBM? A partir do order flow, rapaziada. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção nisso aqui. Vamos nos basear nos Fair Value Gaps. Eu estou no 15 minutos. No 15 minutos eu tenho alguns Fair Value Gaps aqui. Como, por exemplo, este Fair Value Gap. Vou deixar ele marcado como esta cor laranja para poder identificar melhor. Temos esse Fair Value Gap aqui inicial. Temos também este Fair Value Gap aqui nessa movimentação de baixa. Temos outros níveis de Fair Value Gap aqui, como por exemplo este nível de Fair Value Gap. Então, são Fair Value Gaps que você vai observando no mercado. Qual que foi o último Fair Value Gap aqui no 15 minutos que teve nessa movimentação de queda? Porque a gente está em uma movimentação de queda. Qual foi o último Fair Value Gap? Este Fair Value Gap aqui. Depois deste último Fair Value Gap, nós não temos um outro Fair Value Gap aqui nessa movimentação de queda. Então o que nós vamos fazer? O mercado é fractal, lembre-se disso. Eu não analiso somente o 15 minutos, eu tenho time frame menor para poder identificar a mudança no order flow do mercado e identificar as possibilidades do mercado ir ou continuar a movimentação ou mudar esse patamar que ele está atualmente. Aqui é aquele CRT do 1 hora que a gente marcou e aqui é o CRT do 4 horas que a gente marcou também. Deixa eu só deixar ele aqui marcado para a gente poder identificar CRT low do 4 horas. Perfeito. Partindo aqui dos Fair Value Gaps, eu vejo que o mercado, quando ele fez essas mínimas, ele não rompe nenhuma swing low nesses níveis aqui, até porque não tem. Qual que é a swing high que ele rompe aqui nesse caso? É essa daqui. O topo que ele rompe é esse. Quando ele rompe este topo, ele rompe com esse candle, com um candle muito forte, um candle de alta, deixando o desbalanço. Certo que nós estamos em uma movimentação de queda. Quais são os teus níveis de parada aqui nesse caso? Nesse caso não tem demonstrando nenhum nível de parada, mas o mercado ele fez todo esse giro e acumulou ordens novamente a níveis inferiores, capturando liquidez. O que é o nível de parada que eu estou mostrando aqui? Order Block, Fair Value Gap, Mitigation Block, Break Block, tudo isso, rapaziada. Mas aqui nessa movimentação de queda não tem. Mas beleza, se eu sei que o mercado tem um break aqui do 4 horas e tem também uma Fair Value Order Block ali no 1 hora sendo mostrada para a gente, o que a gente vai identificar? Vamos identificar a partir destes níveis de Fair Value Gap. No 15 minutos aqui eu já vi que o mercado está fazendo aqui uma retração. No 1 hora ele está me dando gatilhos. O que eu vou fazer? Vou descer meu gráfico para os 5 minutos. Olha isso aqui, rapaziada. Foca nisso aqui. Vou descer o meu gráfico para os 5 minutos. Vou identificar o seguinte padrão. Observem essas seguintes questões. Quando eu observo o mercado a partir dos swings de mercado, a partir dos swings highs e a partir dos swings lows, o que eu vou identificar? Eu vou identificar que eu gosto de ver o padrão acontecendo dessa seguinte maneira. É um setup operacional que vai te dar muita assertividade. Mas e quando ele não acontece? O que você vai fazer? Observem bem que aqui nós temos um fundo mais alto e um topo relativo quebrado a partir
desta swing high aqui. É a única swing high que foi quebrada, essa daqui. É a única swing high do movimento que foi quebrada a partir desta swing low aqui. Esta swing low gerou a quebra desta swing high. Ou melhor dizendo, este movimento aqui gerou a quebra inicialmente, né, desta swing high, mas não foi com fechamento de vela. Então o que acontece? A partir deste movimento aqui de swing, a swing high que nós temos quebrada de fato com fechamento de vela é essa daqui. Só que aquele padrão que a gente gosta de observar, que quando existe uma swing high que é quebrada, o que a gente gosta de ver? A gente gosta de ver o preço chegando ao patamar barato, a uma região de desconto, para poder entregar alta. Só que isso não aconteceu. Então o que eu vou identificar? Eu vou identificar a mudança do order flow do mercado. Isso aqui é alto nível, rapaziada. Se você não aprender com isso aqui, não deixar teu like e não se inscrever aqui no canal do Hunter, você não vai aprender em outro lugar. Vamos lá. Observem bem o nosso primeiro Fair Value Gap aqui dessa movimentação de queda. No 15 minutos eu só tenho esse sendo mostrado, mas nos 5 minutos eu tenho esse aqui, o mercado é fractal. Eu tenho esse patamar aqui. Se eu tenho esse patamar sendo mostrado, quando o mercado interage nele aqui, isso mostra que nós temos a possibilidade do preço continuar descendo, porque eu tenho um bloco de ordens aqui, eu tenho este nível de bloco, este nível de bloco ele deixa aqui o seu mitigation block também, esse bloquinho de ordens aqui, com um desbalanço, validando o bloco, ele captura níveis de swings lows e vem a níveis abaixo. Além disso, a partir deste bloco, ele captura aquela nossa liquidez aqui, marcada através dessa linha aqui. É aquela liquidez de sell side liquidity anterior. Sabendo disso, o que nós vamos observar? Nós vamos observar a mudança no order flow. Quando nós temos a interação do preço ao nível de Fair Value Gap e o respeito, nós temos aqui, a possibilidade do preço continuar na queda. Só que o mercado não continuou caindo. Eu tenho a possibilidade da inversão do fluxo a partir do momento que o mercado rompe a nossa Fair Value Gap. Como assim, Bruno? Nós temos uma primeira interação e o respeito. Reparem bem que o mercado chega próximo à região dos 50% do Fair Value Gap. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar tão manchado o gráfico. Reparem bem que o mercado reage muito bem à região dos 50% do Fair Value Gap. E inclusive ele reage não só isso, mas reage aqui, a essa regiãozinha aqui. Se você contextualiza comigo aqui alguns vídeos atrás, o que eu mostrei aqui para vocês? Eu falei que swings highs e swings lows, quando são quebradas, elas se tornam níveis de blocos de ordens. Só que aqui a gente tem um contexto muito grande, um contexto muito interessante. Nós temos o bloco, o mitigation, inclusive essa mínima dessa swing low está bem na abertura do bloco de ordens, né? Então já fica muito interessante de você entender. E além disso, quando o mercado interage, respeita os 50% desse Fair Value Gap, que é chamado de 50% do consequente encrushment. Quando isso acontece, nós temos de novo o preço voltando a interagir nessa região. Quando ele volta a interagir, ele já rompe a Fair Value Gap. Só que ele toca no Mitigation Block. Então ele tem uma parada ali inicial. Quando ele tem essa parada inicial, nós temos ali a violação completa do Fair Value Gap. Só que ele fecha abaixo do nível de Fair Value Gap. O preço fechou abaixo do nível de Fair Value Gap. Se a gente for analisar todo esse contexto aqui, a gente teria vendas. Só que você tem que entender que você está em um patamar de break block do 4 horas. Você está também em um patamar de daquela Fair Value Order Block do 1 hora. Então o contexto aqui para você observar as vendas pode não ser tão interessante, porque da mesma forma que eu estou te ensinando aqui, presta atenção, da mesma forma que eu estou te ensinando aqui que o mercado interagiu no 50% do Fair Value Gap e respeitou, da mesma maneira ele interagiu no 50% do Fair Value Gap do break do 4 horas, ou melhor,
do Fair Value Gap lá do 1 hora e também no break do 4 horas e reagiu e respeitou 50%. Então você teria uma mudança nesse patamar aqui. O que é isso aqui, rapaziada? Eu não ia passar esse gatilho aqui para vocês, mas eu vou passar. O que é isso aqui? Isso aqui é um nível de seeds. É um seeds que interage na região. É um seeds que interage nesta região aqui, do break do 4 horas. E a partir dele gera-se um movimento de alta. Observem que quando o mercado respeita este movimento, vou descer para o gráfico de 1 minuto para ficar mais claro. Quando o mercado respeita este movimento, agora isso aqui vai explodir tua mente. Isso aqui vai explodir tua mente. Quando o mercado respeita este movimento aqui, e ele vai ao nível do Fair Value Gap do 5 minutos, observem que no primeiro movimento ele respeitou. No segundo movimento ele já fechou acima dos 50%. Tudo isso aqui foi um ataque e aquela movimentação de queda daquele pavio é essa movimentação aqui. Olhem só onde o mercado interage milimetricamente na abertura do preço que atacou o nível dos 50% do breaker do 4 horas. Rapaziada, isso aqui é absurdo. Muitas das vezes a gente aguarda o preço fazer isso aqui, aquilo que eu venho ensinando para vocês. Swings de mercado. A gente aguarda essa movimentação aqui. Isso aqui é um setup operacional. Isso aqui é um setup operacional muito assertivo. Um setup operacional que vai te dar uma lucratividade absurda no mercado e vai te fazer ser muito lucrativo. Um setup operacional muito foda. Mas olhem só esse outro setup que eu estou passando aqui para vocês. Para vocês não ficarem presos somente aos swings de mercado, você vai identificar isso aqui. A vela que ataca a liquidez, o respeito às ordens. Não vou passar tão detalhadamente, mas ataque a liquidez, respeita as ordens, região de Fair Value Gap, interação novamente, compras. Bem na abertura do bloco. Onde pode ficar meu stop, Bruno? Teu stop pode ficar atrás deste nível aqui. Atrás da Fair Value Gap. E você pode surfar todo esse movimento. Visando onde? Visando aqui, por exemplo. Este nível. É ou não é um trade absurdo? É ou não é um trade que, meu Deus do céu, isso aqui é muito foda. É ainda mais no ouro. Ainda mais no ouro. Vamos lá. Além desse setup operacional, e eu te peço, presta atenção aqui para você não perder o fio da meada. A minha entrada não me baseei inicialmente aqui. Por quê? No vídeo que eu estava gravando, que não saiu o áudio, aquela porcaria, que eu gostaria muito que tivesse saído o áudio, porque aí você ia explodir a sua mente, porque eu estava no flow, eu estava analisando na hora o mercado aberto. Você ia entender todo esse contexto e a disparada desse preço ali em tempo real. Só que, como eu não peguei esse nível aqui de entrada, eu comecei a analisar o Shao por volta desse movimento que já tinha acontecido. Eu peguei mais ou menos essa movimentação aqui que estava acontecendo. Observem que nós temos aqui uma regiãozinha marcada. Nós temos uma região aqui marcada, mas eu vou tirar ela. Observem que nós temos esse nível de Fair Value Gap do 5, o rompimento dele o respeita aqui inicialmente. Beleza, Bruno. Vamos colocar aqui no 3 minutos para a gente poder entender. Lembra da inversão do fluxo? Inversão do fluxo a partir do movimento da quebra dos Fair Value Gaps. Só que nós não trabalhamos somente com Fair Value Gaps, trabalhamos também com inverso Fair Value Gap. Este inverso Fair Value Gap aqui do 3 minutos que está colocado, se eu não me engano ele é do 5 também, vamos ver? É um Fair Value Gap do 5 também.
este Fair Value Gap aqui do 3 minutos e dos 5 minutos, ele foi rompido, mudando totalmente o order flow do mercado. Vou colocar aqui no 1 minuto para a gente ver se a gente tem alguma movimentação de Fair Value Gap. Aqui também no 1 minuto nós temos, só que inicialmente nós temos a marcação, ou melhor, inicialmente nós temos aqui o respeito a este nível de Fair Value Gap a partir do momento que o mercado rompe aqui esses níveis de Swing High. E esse nível de Swing High com o fechamento dessa vela. Então nós temos aqui a interação nesses níveis. Observem que nesse nível de Fair Value Gap aqui ele não chegou a vir buscar. Foi esse nível aqui. Ele basicamente cheirou esse nível de Fair Value Gap aqui, né? Mas não respeitou. Só que o que você tem aqui além disso, rapaziada? Olhem isso aqui. Você tem esse nível aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um nível de Break a Block. Bloco de ordens. Capturou liquidez, rompido, Break a Block. Inicialmente, primeiro ponto. Além deles, além disso, você tem aqui a inversão de todo esse fluxo aqui. Então, você tem aqui Fair Value Gap sendo rompidos. Ó. Você tem este nível de Fair Value Gap aqui. Você tem este nível de Fair Value Gap aqui. Então, você tem aqui indícios de que o mercado ele saiu de um modelo que era um modelo vendedor para um modelo comprador. Então, qual foi o ponto da minha entrada? Onde está a minha entrada? Minha entrada está exatamente aqui. Observem que, vou subir aqui para o gráfico de 3 minutos. Observem que nós temos aqui uma inversão do movimento, rompimento dessa região. Quando o mercado rompe essa região aqui, e ele nos dá a gatilho aqui de continuidade do movimento, o que eu vou analisar? Vou analisar a possibilidade aqui da gente comprar a partir do movimento da quebra dos swings highs. Onde ficaria o meu stop nessa região aqui? Na verdade, a compra ela não partiu daqui, ela partiu mais ou menos desse movimento aqui, ó. Desse início de movimento. Que foi exatamente esta vela aqui. Respeitou todas essas ordens, mitigou. Isso aqui para quem é operador ICT conhece muito bem. Não vou detalhar muito, mas aqui você vai identificar, tá? Até porque isso aqui já é um conteúdo bastante avançado que eu estou passando aqui para vocês. Mas somente com toda essa leitura você vai entender muito bem. Então volta na aula, entende também o assunto. Mas vamos partir aqui a partir do momento que nós temos aqui a possibilidade do mercado inverter o fluxo. Respeito à entrada. A entrada minha foi a partir dessa vela aqui. Se não me engano foi no 35,62, se eu não me engano. Mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui, exatamente aqui. Meu stop ficou exatamente atrás dessa região aqui de break. Tá? E a gente surfou aqui toda essa alta visando o CRT do gráfico de 1 hora. Eu até reduzi um pouco mais o stop, mas inicialmente a entrada foi aqui. E é claro também, quando foi um pouco mais tarde, se eu não me engano, eu já tinha fechado a operação. Mas aí eu fiz reentrada e tudo, aí chegou a pagar mais uma pernadinha aqui, né? Que no caso foi este movimento aqui que o mercado fez. Ele veio a essa região. Aqui a gente já tem aqui, por exemplo, olha, Fair Value Gaps sendo respeitados aqui na movimentação. Né? Então a gente tem um primeiro Fair Value Gap, uma movimentação um pouco mais detalhada. Num minuto, vou jogar aqui num minuto para vocês, ó. Olhem só como isso aqui fica bem interessante. Presta atenção na aula, Hunter. Não perde o foco aqui. Num minuto, nós temos aqui quebras de swings, ó. Mercado respeitando. Então, eu tive muitos gatilhos aqui para poder continuar. A minha compra, ela se deu a partir do momento que o mercado chegou a esse patamar barato. Ele formou toda essa região aqui, comprei a partir daqui, coloquei meu stop. Se não me engano, meu stop eu fui aqui atrás desse nível de bloco. Ou se não me engano, tinha sido mais ou menos aqui, mas acredito que deve ter sido nessa região.
Então eu surfei até as máximas aqui deste movimento. Então foram 2 trades aí iniciais por volta de meio-dia até ali 1h30 da tarde. Depois de 1h30 da tarde, por volta ali do horário da sessão da tarde, né, em Nova York Lunch, saímos aqui das 2 da tarde, iniciamos às 2 da tarde até as 2h46. Hunter, se você pegou essa entrada aqui, aproveite para poder contextualizar. Mas é isso, Hunter. Fica com Deus. Deixa teu like aí também. Eu te desejo bons trades, boas análises e bons operacionais para você. Não é só análise gráfica, é mentalidade, é foco, é disciplina, é determinação, é sentar a bunda na cadeira, é fazer backtest, é treinar, é focar, é se disciplinar, é não quebrar conta toda hora, tá? E você aprende isso somente com a disciplina. Então fica conosco, você é bem-vindo aqui. Aqui a gente está treinando cada vez mais para poder te passar um conhecimento mais elaborado, um conhecimento mais detalhado e um conhecimento que vai te fazer ser lucrativo no mercado. Tamo junto, Hunter, é só o começo. Fica com Deus.